Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre as nossas emoções em tempos de pandemia. Fica comigo nesse vídeo. E antes de você assistir, que você possa dar o seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar. E deixe também um comentário do que você achou desse vídeo. Falar de emoções em tempos de pandemia é falar daquilo que nós já somos antes mesmo da pandemia, daquilo que já estávamos vivendo de uma forma talvez imperceptível, mas que estava acontecendo, nós sabíamos, mas talvez nós não percebíamos, sentíamos e não percebíamos o que estava se passando conosco. Então o enclausuramento, o ficar em casa, o não fazer a mesma rotina de antes, não poder relacionar com as pessoas. Muitas pessoas ficaram sem ver seus pais muito tempo, sem ver os seus avós muito tempo, sem poder ir para o seu trabalho, sem poder fazer os seus exercícios físicos na academia, sem poder fazer sua rotina normal como fazia. Você ficou então de uma maneira ou de outra estagnado, parado, enclausurado. E isso pode ter gerado uma série de coisas, uma série de fatores, de sensações, de pensamentos, de sentimentos, que você não sabia que já existiam antes mesmo da pandemia. Mas que eles eram tipo maquiados, mascarados por causa da sua rotina. Você não parava para perceber que estava talvez com essas situações. Quais que podem ser? Aquele momento que talvez você tinha aquela ansiedade, aquela situação que tirava um pouco de ansiedade, você ficava ansioso ou ansiosa para um comprometimento, para um horário, para um compromisso que você marcou. Enfim, você tem essa personalidade de ansiedade, tem esse jeito ansioso de ser. Com a pandemia, a pessoa ansiosa que fica presa dentro de sua casa, porque é o que as pessoas sentiram nesse tempo, esse aprisionamento de não poder sair, de não poder fazer o que fazia antes. Isso que parecia ser uma ansiedade despercebida ou um sintomazinho de ansiedade mascarado, na pandemia, no enclausuramento, de ficar em casa, isso pode ter potencializado, isso pode ter crescido, isso pode ter maximizado. E você de repente começa a ter alguns surtos, não surtos que eu digo no sentido literal da palavra, mas para que você entenda, alguns episódios, algumas situações que você começava a ficar inquieto, parece que apertava seu peito, ou parece que dá uma crise de choro, uma crise, uma vontade de sair, uma vontade de fazer alguma coisa. Então esse sentimento parece que de pressão, de angústia, de sofrimento, essas sensações involuntárias, essa vontade de fazer algo e de não poder, somado com a questão de você não poder sair por causa do sentimento de ser contaminado, infectado, o sentimento de poder vir a morrer. Isso tudo juntou como uma bola de neve, como uma situação muito difícil, e isso potencializou. Aquilo que era uma faísquinha virou agora uma fogueira. Aquilo que era só uma faísca virou algo muito maior. E então, às vezes você não está sabendo lidar com essa situação. Isso eu falo só na questão da ansiedade, mas se nós formos perceber na questão da tristeza, talvez você também no meio da sua rotina, do trabalho, faculdade, estudos, casa, exercícios físicos, você conseguiu com a sua rotina também mascarar ou maquiar essa tristeza que ali te acompanhava, esse sentimento mais de melancolia, de angústia, de ficar quieto, com também esse enclausuramento, de ficar aprisionado em casa, de não poder ser livre como antes, pode também ter potencializado. Então essa angústia de não querer fazer nada, talvez só de querer ficar comendo, ficar deitado o dia inteiro em casa. Eu falo que isso mais no início,
lá quando nós ficamos mesmo aquela quarentena, de ficar presos, né, em casa, de não poder, às vezes, nem só sair para fazer compras. Tem muitas pessoas que nem isso fizeram. E desde aquele momento até hoje, somando a esses meses que decorreu, algumas coisas podem ter potencializado. Aquilo que aparentemente era despercebido, mascarado, não muito levado em conta, agora aquela tristeza ela potencializou e está aí numa situação mesmo de querer ficar mais quieto, mais parado. Se você ainda teve perdas de emprego, perdas de situações de relacionamentos, de não poder ver seus parentes, de não poder ter os seus encontros com os seus amigos, isso pode ter potencializado, essa tristeza ela pode ter aumentado. O quanto que aquilo era talvez pequeno e agora se torna de uma proporção que talvez você não está conseguindo lidar. E não conseguir lidar é porque eu não sei compreender. E se eu não consigo compreender é porque eu não estou identificando o que está acontecendo comigo. Então, o primeiro passo para você perceber, para você saber lidar, é você compreender e depois identificar. Então, agora fazendo o caminho desse processo, que pode ser um processo que pode te ajudar a entender o que se passa com você, é identificar onde começou, o que aconteceu, o que eu tinha. O potencializador foi a pandemia, o potencializador foi esse medo de morrer, as notícias ruins. Porque se você for somando uma coisa com a outra, aquilo que era pequeno é como uma faísca, uma chama pequena que foi colocando gasolina, foi colocando álcool ali e aquilo foi criando força, foi aumentando. Aquilo que era um medinho se torna então um pânico. Aquilo que é uma tristeza pode se considerar talvez uma depressão, né? O que a gente entende é que quando nós colocamos atividades no nosso dia, exercícios físicos, relacionamentos, nós vamos conseguindo criar estratégias para que nós possamos viver com aquilo que está ali nos incomodando, mas nós criamos estratégias para conseguir conviver com esse incômodo, buscando estratégias para viver de uma forma saudável, mesmo nós não percebendo. Mesmo quando nós não percebemos que estamos fazendo isso. E aí quando nós entramos então nesse tempo de ficar mais em casa, com menos atividades, com menos contato social, isso então vai erupcionar, vai aumentar, vai potencializar. E então nós não temos agora estratégias da rotina, do dia a dia, das atividades, dos momentos que preenchia a nossa agenda diária. Agora estamos ali entrando em contato conosco mesmo, entrando em contato com a nossa realidade interna, entrando em contato com aquilo que está dentro e que muitas vezes nós não fazemos essa leitura e que talvez você ainda não consegue fazer essa leitura, mas você está sentindo. Então o primeiro passo, como eu disse, é identificar. Depois que eu identifico, eu preciso compreender o que se passa e depois que eu compreendo, eu tenho que buscar então agora atitudes, meios e estratégias para saber lidar com essa situação. Então nesse vídeo eu só queria compartilhar isso com você, que você possa começar a identificar o que você está sentindo, o que você está pensando. Depois você tenta compreender o porquê, como isso aconteceu, em que situação que começou. E depois o terceiro passo é, de uma certa forma, aprender a lidar com essa nova condição que você está enfrentando, ok? Então eu quero deixar aqui esses apontamentos que você possa perceber, primeiro, identificar, compreender, para depois saber lidar e pensar sobre essa dinâmica do que pode ter acontecido, daquilo que era antes, daquilo que é agora, e saber pensar ou perceber os motivos que podem ter erupcionado e potencializado isso tudo. Pode ter sido ficar em casa, pode ter sido a questão do medo de morrer, o medo de ser contaminado, contagiado, né? Enfim, faz uma reflexão através desse vídeo e procure ajuda. Você pode sair dessa e ficar bem melhor do que antes. É o que eu espero e torço para que isso aconteça. Que você não perca a esperança, a positividade, a vontade de melhorar, porque você não sabe do que você é capaz e do que você pode fazer e do que você pode ser. Às vezes, passamos por momentos difíceis, mas eles não são os momentos determinantes da nossa vida.
Eles podem ser momentos passageiros que podem nos levar para o lugar melhor. Então que você possa perceber isso e tomar uma atitude de melhora interna para que você tenha uma promoção de uma vida melhor, para que você tenha uma vida restaurada emocionalmente, para que você se descubra e também promova a sua cura emocional, a sua saúde emocional. Ok? Grande abraço e te vejo nos próximos vídeos.